Boa noite, pessoal. Grande prazer estar aqui. E eu acho que não tinha vídeo melhor para ilustrar esse início da minha palestra. Eu estava acabando de conversar com o Flávio. Há pouco tempo, eu comecei a divulgar que ia ter uma transmissão ao vivo. E eu recebi uma mensagem no Facebook de um pessoal que está numa plataforma de petróleo a 300 quilômetros de Macaé, dizendo que está seguindo a gente de lá quando tem tempo para... Eles disseram assim, para vocês verem que até nós aqui na plataforma somos pessoas smart, inteligentes. E, na verdade, o que o Flávio falou, tecnologia sempre vai dar problema. A gente está aqui para falar de tecnologia, para falar de disrupção, para falar do que está acontecendo. E o meu papel aqui, quando o Flávio me ligou, já estou fora do Brasil já há quase 15 anos, e ele me convidou para vir para cá com esse objetivo de fazer a conexão entre todo esse tema enorme que é mobilidade e esse movimento que está cada vez mais forte no mundo de cidades inteligentes. Na verdade, a mobilidade nas nossas cidades é exatamente o ponto de ligação entre aquilo que acontece para melhorar nossas vidas e aquilo que a gente percebe como cidadão. Existem outras áreas que também estão bastante desenvolvidas, mas nenhuma interfere tanto na nossa vida como a mobilidade. Só que antes de começar a palestra, eu quero fazer uma pergunta para vocês. E a gente já vem falando desde ontem de tudo o que está acontecendo e essa disrupção do tempo, como as coisas estão passando rápido. Se eu perguntasse para vocês, nos últimos 20 anos, o que aconteceu com a pobreza absoluta da Terra? E a gente está num momento muito bacana de discutir isso, mudança de governo, início de um novo ciclo no Brasil. O que vocês diriam? A pobreza absoluta na Terra dobrou? Se manteve a mesma ou diminuiu pela metade? Quem acha que dobrou? Ok? Quem acha que manteve a mesma? Se manteve estática, igual? Quem acha que diminuiu pela metade nos últimos 20 anos? Esse foi um estudo que o Hans Hollein fez e lançou um livro que está agora... Deixa eu voltar aqui. Um livro que está agora ainda, já tem quase 10 semanas de lançamento, ainda continua sendo best-seller, chamado Factfulness. Ele diz o seguinte, em função dessa disrupção do tempo, nós perdemos a capacidade de entender o big picture, de entender o que está acontecendo. Em todos os setores que ele analisou, nos últimos 20 anos, nós melhoramos pelo menos pelo dobro. Nós diminuímos pela metade a pobreza da Terra. Nós melhoramos a saúde, a educação e tudo que vocês possam imaginar. Até mesmo em países extremamente com processos culturais, religiosos ou civis complicados, nós estamos melhorando. O problema é que a gente tem muito mais acesso à informação, conexão e, de maneira geral, a má notícia, a notícia negativa, ela acaba vendendo mais que a notícia positiva, mas está melhorando. E se a gente pegar todo o tempo que a Terra já existiu, nós temos 4,5 bilhões de anos da Terra. E se nós nos afastarmos no tempo, o Hans falou bastante de tempo hoje, e de maneira ideológica, criássemos um relógio geológico para entender essa disrupção do tempo, se a gente pegasse o tempo da Terra, os 4,5 bilhões, e dividíssemos em 24 horas, nós estamos agora exatamente às 10 horas e 58 minutos. Os dinossauros estiveram há 2 minutos atrás. E com toda essa sensação de que o mundo está piorando, que o mundo vai acabar, teoricamente, do ponto de vista físico, o mundo só acaba quando a gente deixar de ter energia natural do Sol, e o Sol ainda tem mais 36 horas. A gente ainda tem muito mundo e muita história da Terra pela frente. Se a gente vai continuar ainda sendo a espécie mais inteligente e disruptiva, o Homo sapiens, a gente não sabe. Existem já várias teorias de evolução, principalmente mesclando tecnologia com a biologia. Mas nós sim estamos fazendo um mundo melhor. O mundo está melhorando. E é dentro dessa perspectiva que eu queria discutir com vocês hoje quais são as oportunidades, principalmente no setor de vocês, de mobilidade, que está se abrindo com essa nova visão de cidades inteligentes. Para a gente entender isso, primeiro, existem 2 fatores que levaram o Homo sapiens a ser a espécie mais disruptiva de toda a história e a que mais modificou a história da Terra. Primeiro, nós sim temos uma consciência de tempo, nós conseguimos planejar,
diferente de muitos outros animais. E segundo, na grande maioria das vezes, as nossas soluções, o nosso objetivo é encontrar soluções para os problemas. Nós somos focados em soluções. Agora eu vou dar alguns números para vocês entenderem por que se fala de cidade inteligente e onde é que nasce todo esse conceito de cidade inteligente. Quando se fala de urbanização da terra, e esse é um problema que o Brasil já não vai mais sofrer, a gente tem uma perspectiva muito boa no Brasil, porque nós já estamos 90% urbanizados. Se a gente vai para o mundo agora está atingindo essa faixa de 50%, 56% de urbanização. Nos próximos anos, a gente vai atingir 70% de urbanização. Isso significa dizer que países como a Índia, que está abaixo de 50%, nos próximos 10 anos, estamos prevendo 300 milhões de pessoas migrando na Índia. Se nós analisássemos os 5 anos que estamos vivendo, de 2015 a 2020, nós tivemos uma migração diária de 370 mil pessoas. Grande parte do problema urbano que nós temos hoje passa por esse processo de migração. Grande parte das soluções de mobilidade que nós discutimos hoje nasce desse problema de migração e, óbvio, grande parte das oportunidades. Eu gosto de ir bem no fundo do número para a gente entender quão profundo impacta esse problema nas nossas vidas. Fizeram um estudo de migração por hora. E nós temos algumas cidades, como Lagos, na Nigéria, que ano passado recebeu 85 pessoas por hora. Flávio, 85 pessoas chegando na cidade para morar por hora. E São Paulo não fica longe. São Paulo, ano passado, 18 pessoas mudaram para São Paulo por hora. Por mais que a gente já esteja urbano, esse processo de migração ainda continua. É óbvio que ao longo dos anos, com todo esse processo de migração, nós começamos a sofrer as superpopulações nas cidades. E isso impacta diretamente na nossa vida. Mobilidade, que é a nossa área. E, como eu falei, é a interface urbana que mais nos toca no nosso dia a dia. 30% de toda a poluição que nós temos na cidade hoje é ocasionada de alguma forma pela mobilidade a combustão que nós temos. Hoje nós vimos alguns exemplos de como essa mobilidade vai migrar e está migrando para o futuro. Não tenham dúvidas, nós vamos ficar elétricos. Por uma questão de sobrevivência, por uma questão de inteligência, e vai ser mais barato ser elétrico do que ser a combustão. Algumas montadoras, por exemplo, no Japão, já colocaram como 2025 o prazo máximo para migrarem e não produzirem mais veículos a combustão. Mas não só isso, o grande problema é que toda essa evolução, nos últimos principalmente 50 anos, urbana, gerou um design de urbanismo voltado para o carro. E o carro é o meio mais não inteligente, considerando que não existe nada burro, que existe. Primeiro, o carro transporta por ano 1,7 pessoas. Segundo, e são números que vocês já conhecem, 80% do tempo do nosso carro está parado. Ele ocupa 50% 50 metros quadrados da nossa cidade, 25 em casa e 25 no nosso trabalho. E pior de tudo, estima-se que entre 25 e 30% em média, do tráfego urbano que nós temos, são pessoas buscando estacionamento. Ora, então a gente começa a entender que a matriz do problema de mobilidade não é simplesmente colocar carro ou tirar carro, ou ir elétrico ou não ir elétrico. Ela influencia na vida urbana de várias formas, e a gente vai ver isso aí um pouquinho mais à frente. Se a mobilidade nos incomoda no dia a dia, a saúde nos mata. Se nós pegarmos o número da última pesquisa da renomada revista The Lancet, é um jornal de medicina, 95% da população mundial tem pelo menos um tipo de doença. Eu saí de casa semana passada, na quinta-feira, voei de Veneza para Frankfurt para o Brasil, cheguei aqui na quinta de manhã.
Na sexta eu estava em Belo Horizonte, sábado Rio de Janeiro, domingo estou de volta aqui, amanhã estou voltando para a Itália e na outra semana eu estou em outro continente. Se eu tivesse saído da Itália semana passada com uma doença, eu já tinha passado doença provavelmente para metade do mundo, porque Frankfurt é um hub de conexão mundial. Por isso que as pandemias agora acontecem de maneira muito mais rápida. Adianta pensar em resolver esse problema na matriz anterior? Vamos fazer mais hospital? Não. A solução não é matricial, porque a tecnologia mudou, mas os problemas em função da conexão e da globalização também mudaram. Saúde nos mata, educação mata o nosso futuro. Segundo a Unesco, ano passado, entre 2016 e 2017, nós tínhamos no mundo 64 milhões de crianças fora da escola. Eu adoro o ícone educação, a vertical educação, porque quando eu estou dando palestra no mundo, eu trago a realidade do nosso país. Eu tenho, dessas 65 milhões, 64 milhões de crianças, eu tenho na Amazônia 2 dessas crianças que estão 20 quilômetros de distância uma da outra de Rio. Adianta eu colocar mais escola? A solução é simplesmente matricial. Eu não tenho, provavelmente, vontade política para resolver esse problema. Eu não tenho dinheiro direcionado para resolver esse problema. E, se fosse resolver esse problema da maneira tradicional, não seria eficiente. É exatamente aí que a gente começa a repensar tudo aquilo que é processo de urbanização e, principalmente, tecnologias aplicadas às soluções urbanas. É somente tecnologia? Não. Se a gente tivesse que fazer uma definição de cidades inteligentes, existem várias definições de cidades inteligentes. Eu estou trabalhando na minha, eu tenho uma que no final da palestra eu vou apresentar, que eu chamo a minha definição romantizada de cidade inteligente, é aquilo que o cidadão precisa entender de cidade inteligente. Mas se a gente parar para pensar de ponto de vista técnico, existem 5 pilares que a gente não pode esquecer. O que a gente não pode deixar fora da nossa definição de cidades inteligentes. Primeiro, foi no passado, isso começa na década de 80, mais ou menos, nos Estados Unidos. É e vai ser cada vez mais tecnologia. Com uma grande diferença, tecnologia no passado, quando a IBM começa com todo esse processo, era o fim, ela queria vender tecnologia, agora tecnologia é só um driver, é só uma forma para chegar ao resultado final. Nos últimos 2 anos eu visitei 35 países, fazendo atração de investimento para cidades inteligentes em alguns projetos das Nações Unidas, e eu digo para vocês, todos, sem exceção, projetos que tiveram sucesso, tinham pelo menos uma coisa em comum, eram voltados ao cidadão. O cidadão é o foco do processo de pensamento da solução. O design thinking passa em colocar o cidadão como centro do processo de solução. E terceiro, só existe um objetivo para se fazer cidade inteligente, independente se você entenda ou não entenda de cidade inteligente: melhorar a qualidade de vida. Esses são os 3 principais alicerces. O que muda e o que está mudando ao longo dos anos? Nós agora vivemos as chamadas novas economias. Economia criativa, economia compartilhada, economia circular. E uma coisa muito importante que nasceu na sociedade, chamado cocriação. A vontade de fazer parte de algo maior e do pertencimento. Isso tem que estar dentro da ideia de cidades inteligentes. Você está pensando como empresa privada, ou como poder público, ou como universidade, ou como cidadão em cidades inteligentes, tem que entender isso. E por último, e tão importante quanto, cidades inteligentes no passado eram tecnologias aplicadas a grandes cidades, e eu vou trazer alguns cases para vocês exatamente o contrário. Hoje, e aquele processo que eu falei para vocês de urbanização da Índia, hoje é um dos maiores projetos de cidade inteligente do mundo, governamentais, se chama Smart Mission. Se fala mais em Smart Village, cidades pequenas inteligentes, do que cidades grandes. Resiliência. Cidade inteligente é o uso da tecnologia para melhorar a qualidade de vida voltada no cidadão, para trazer resiliência para a cidade. Esse novo jovem, essa nova geração não migra da sua cidade simplesmente para buscar comida, ou alimento, ou água, ou eles migram para buscar esse ambiente criativo, esse ambiente vibrante que o mundo mostra nas suas grandes cidades e nos seus grandes centros de inovação. O jovem quer isso. Ele pode trabalhar na internet de onde ele estiver. As cidades pequenas agora estão trazendo esse universo para dentro das cidades para criar resiliência e para não deixar o pessoal sair. E aí, baseado nesse contexto, há 3 anos atrás, a gente começa um projeto na Europa tentando focar todos os problemas urbanos com soluções inteligentes. O que significa soluções inteligentes?
olhar fora do quadrado, olhar fora da matriz. E nasce um conceito que nós chamamos de, e ficou muito bacana a tradução aqui para o evento, a cidade startup. A gente chama de City Smart Up. O que é City Smart Up? A mentalidade do conceito por trás das startups, como gerenciar uma startup aplicado aos conceitos de colocar em prática cidades inteligentes. E a pergunta é, como fazer isso e se isso encaixa na realidade brasileira? Eu tenho, desde o começo do ano, eu tive uma experiência muito bacana. Eu fui convidado para escrever uma coluna para o UOL, que acabou virando um blog chamado Cidades Mais Inteligentes, dentro do UOL Tecnologia. E é muito bacana fazer essa interação direto com o cidadão. Eu tive um texto há 2 semanas atrás, que era transporte gratuito. Eu estava discutindo um projeto da Estônia, que começou com transporte gratuito, e agora várias cidades europeias estão fazendo isso para reduzir o número de carros na rua, para tentar reduzir a poluição. Na Alemanha, super racionais, é mais barato botar transporte gratuito para a população do que pagar as altas multas de produção de CO2. E aí foi muito bacana ver como a mentalidade, nós brasileiros encaramos o que é público, o que é privado, o que é gratuito, o que não é gratuito. Mas, teoricamente, existem 4 passos para começar a se pensar cidades inteligentes. E aqui, eu peço para vocês se colocarem no seu papel de stakeholder do processo. Você pode ser universidade, você pode ser poder público, você pode ser cidadão, você pode ser iniciativa privada, com todas as oportunidades que isso nasce. Primeiro, toda cidade precisa de um pitch, como toda startup. O cidadão não quer uma cidade nova, o cidadão quer uma cidade melhor para viver. E por isso, o pitch da cidade, onde você vai vender para o teu investidor, e o primeiro investidor da cidade é o cidadão que paga os impostos da cidade, precisa ter um DNA. O DNA da cidade é aquilo que liga as pessoas àquilo que ela sente como ambiente geográfico de representação política. Lembre-se, a gente não fala com o nosso governador, a gente não fala com o nosso senador, nem com o nosso presidente, a gente fala com o prefeito. Nós vivemos em cidades. Nós estamos agora, inclusive, vivendo essa grande era da ascensão das cidades. Cidades estão ficando mais importantes do que países. E aí, fazendo esse trabalho e tropicalizando esse trabalho para o Brasil, a gente teve o prazer de fazer um exercício com Juazeiro do Norte. Alguém já foi a Juazeiro do Norte? Juazeiro do Norte é muito bacana, você chega lá, tem a estátua do Padre Cícero em Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte está se transformando no Vale do Silício do Cariri, como eles gostam de ser chamados. E aí eles queriam criar uma persona para a cidade, entender o DNA de Juazeiro do Norte em cima de uma personificação da cidade. E nós criamos essa imagem, essa figura. Quem seria Juazeiro do Norte se fosse uma pessoa? É um vaqueiro valente, crente de Padre Cícero, que dá duro todo dia para garantir seu sustento. Nesta lida, ele tem grandes atributos. É organizado, disciplinado, chama a atenção dos outros ao redor e dá mesmo a impressão que ainda vai longe. É assim que o cidadão de Juazeiro do Norte se sente. É assim, uma vez que o projeto de cidades inteligentes, independente de que área seja, mobilidade, saúde, educação, vier com o centro no cidadão, é assim que o projeto tem que se apresentar. O cidadão tem que ver o projeto nessa perspectiva. E mais, os investidores vão colocar investimentos na cidade se eles entenderem que isso faz sentido para o cidadão. Porque no final do dia não tem almoço grátis. O cidadão, nós como cidadãos também somos consumidores, e é aí que vem a grande sacada, e é assim que está se fazendo cidade inteligente ao redor do mundo. Não é o dinheiro público, é o dinheiro privado que está transformando as nossas cidades. Segundo ponto, segundo passo, simplicidade. Vocês não imaginam no mundo inteiro quantas vezes eu cheguei e a primeira coisa que o prefeito me traz é o master plan da cidade, o plano de desenvolvimento da cidade para os próximos 1.300 anos. Ele pagou uma fortuna para fazer esse planejamento. Ele não sabe de onde tirar o dinheiro para fazer esse planejamento, para executar esse planejamento. E muitas vezes, quando o planejamento termina, todo o ciclo econômico e de tecnologia já girou e o planejamento já não serve mais para nada. Simplicidade. Keep it simple. Foque no problema e resolva um problema de cada vez. E aí eu trago um exemplo de uma outra cidade pequena. Kamikatsu, no Japão. Kamikatsu, 1.200 habitantes. Ano 2000, o governo japonês falou, a partir de agora já não pode mais queimar lixo ao ar livre, a partir de uma certa quantidade. Tem que se fazer um incinerador. Política
a cúpula política de Kamikatsu se reúne e fala assim, problema 1, não temos dinheiro para fazer um incinerador, não tem como fazer incinerador. E passaram muitas reuniões tentando encontrar o problema para a solução, que era o dinheiro para fazer um incinerador. Como o japonês é muito disciplinado, não podia ir contra o governo central. Por outro lado, o governo central é problema do município resolver o problema deles. Se fosse em outros países, cruzava o braço e fala, manda o dinheiro que eu faço, senão eu não faço. Não. Moral da história, Kamikatsu começou com um programa chamado Zero Lixo. Criaram uma academia, Zero Waste Academy, no ano 2000. E começaram a mudar a mentalidade dos cidadãos em relação à produção de lixo. Hoje, 2018, Kamikatsu é a cidade que mais recicla ou circula lixo do mundo. E até 2020 eles querem ser a primeira cidade sem lixo do mundo. 1.200 habitantes, cidade agrícola, nem tem esse, não é Tóquio. E eles conseguiram fazer uma mudança de mentalidade. Senhores, cidade inteligente não é o uso de tecnologia, é a mudança de mentalidade. Nós não estamos fazendo cidades mais inteligentes. A sociedade está evoluindo para uma outra consciência coletiva. Você imagina, se você consegue fazer isso numa cidade de 1.200 habitantes, o que você não consegue fazer em outra cidade? Foi muito bacana, eu estava na Malásia vendo a apresentação da presidente dessa organização, ela falou, agora quando eu vou tomar um cafezinho, e para eles cafezinho no Japão é café gelado no supermercado, eu vou comprar um cafezinho, eu penso bem antes de comprar. Eu jamais compraria um cafezinho num copo de plástico com uma tampa de alumínio, com outra tampa de plástico cobrindo com um rótulo de papel, porque eu vou ter que separar, segregar pelo menos 6 tipos de lixo. Eles já segregam em casa 34 tipos de lixo. E o mais bacana disso tudo, não é reciclagem, é circular. Mudança de mentalidade. Terceiro, e provavelmente um dos mais importantes, e aqui a grande oportunidade para as empresas brasileiras e principalmente para as cidades brasileiras. Busque parcerias. Antes de pensar quanto é o orçamento que a tua cidade tem para fazer cidades inteligentes, pergunte o que ela pode dar em troca para trazer parceiros. E o reverso acontece da mesma forma. Antes de pensar o que você vai cobrar da cidade, até porque é difícil cobrar das cidades, porque você não tem que entrar em licitação e tal, o que a cidade pode te oferecer para ser o teu laboratório de experiências. E aí eu trago o exemplo da minha cidade natal, Rio de Janeiro. Entre 2011 e 2013, o Rio se preparando para todos os grandes eventos, principalmente 3, Jornada Mundial da Juventude, Copa do Mundo e Olimpíadas, o Rio chegou à conclusão que deveria ter um centro de operações e comando. Fizeram a licitação, parceria público-privada, IBM fez um investimento, a IBM coloca como o maior, ou o centro mais tecnológico do mundo de operações e controle da época. Quando o Rio liga, em 4 meses eles conseguiram fazer o centro. Quando eles ligam, o Rio tinha 900 câmeras na rua. Para vocês terem uma ideia, Londres tem 16 mil câmeras. Moscou tem 140 mil câmeras. E a China, vocês viram há pouco tempo no documentário, já chegou a 230 milhões de câmeras. O Rio tinha 900 câmeras. Se bobear, eu tenho mais câmera na minha casa do que o Rio tinha na rua. Comitê político, senta, vamos resolver. Já sei, tem uma ideia, prefeito? Qual é? Vamos colocar mais câmera. Beleza. Para dobrar o número de câmeras no Rio de Janeiro, custava mais ou menos o mesmo investimento que eles fizeram no Centro de Operações e Comando e não resolveria o problema. O Rio já tinha, na época, seguindo o exemplo de Nova York, um CDO que, teoricamente, como cargo executivo, seria um Chief Digital Officer, mas nas cidades se chama City Digital Officer, é um executivo da cidade que tem um cargo semelhante, equiparado a secretário, mas é um executivo de mercado. Esse cara voou para São Francisco para falar com uma empresa que estava chegando em São Francisco, vindo de Israel, indo para São Francisco fazer o IPO, o Waze. Quem conhece o Waze aqui, não preciso nem perguntar. 5 anos atrás eu perguntava, ninguém nem usava o Waze. No Rio, a gente sempre usou o Waze. O Rio era um dos cases de sucesso da Waze, porque avisava o brother quando tinha lei seca. Então, tá bebendo. Já tinha... O Rio era, na época, se eu não me engano, já tinha quase 1 milhão de usuários no Waze do Rio de Janeiro. Era uma tecnologia. O Rio discutia como proibir legalmente, na Assembleia Legislativa, criar uma lei contra o Waze.
O CDO voou para o Waze e falou assim, ó, vocês têm um dos maiores mercados de vocês hoje, de cidade, está no Rio de Janeiro. Nós temos um centro de operações de comando state of the art, de ponta de tecnologia. Vamos fazer uma parceria? Traz, modela os seus dados que você pega dos usuários em tempo real, cria mapas de calor e nos ajude a fazer inteligência urbana para trânsito. Waze, bacana, eu entro nessa. Do dia para a noite, o Rio passou de 900 câmeras para 1 milhão de pessoas conectadas, co-criando o trânsito do Rio de Janeiro. Até uma foto que o cidadão tirava, chegava no centro de operações de comando, óbvio, guardando todas as restrições de privacidade. O Rio não pagou nada por isso, o Waze não recebeu e nem cobrou nada por isso. Depois de 2 anos, o Waze lançou mundialmente o primeiro algoritmo de inteligência artificial para as cidades e hoje virou um produto. Win-win, todo mundo sai ganhando e a iniciativa privada investe nas soluções públicas completamente fora. Pessoal, esse exemplo é tão ilustrativo porque uma coisa que viraria uma lei contra, como tentaram fazer com o Uber no Brasil, acabou virando um grande ativo para a cidade. E por último, e é mais ou menos por aí que nasce todo esse conceito novo de cidades inteligentes. Lembre-se, nós estamos evoluindo para uma sociedade mais inteligente, não estamos fazendo cidades inteligentes, esse novo mindset, essa nova mentalidade. E aí se fala muito no Brasil de PPPs, parcerias público-privadas, e a gente já no mundo vem propondo um novo modelo de PPP chamado 4Ps, parceria público-privada com pessoas. O que é isso? Trazer de forma ativa esse stakeholder, esse interessado no processo, que é o cidadão, para dentro da discussão e para dentro dos problemas. Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, nós como cidadãos, nós somos os que mais nos prejudicamos com os problemas, mas muitas vezes o problema da sujeira nas ruas, por exemplo, somos nós que causamos também. No momento que eu coloco o cidadão para pensar e fazer parte disso, ele começa a mudar. E aí eu tenho um case bem bacana, ainda tenho mais 1 minuto, dá tempo para entrar. Uma cidade do interior da Itália, chamada Bastia di Rovolon, 4.000 habitantes, queria, mesma coisa, segurança, a Europa agora está passando por um problema de terrorismo, queria colocar câmeras. A prefeita foi para Roma e voltou com uma promessa de Roma de 9 câmeras. E era uma piada. Moral da história, mesmo processo, uma empresa de inteligência artificial voltada para a visão computacional de São Francisco foi convidada a vir para essa cidade para testar o seu modelo. O que eles estavam fazendo? Uma empresa quase unicórnio nos Estados Unidos, predição com imagem. Eles têm as câmeras e estavam testando nas prisões. As câmeras, o computador aprende com uma situação, com um cenário, e ele começa a prever quando vai haver uma briga ou uma rebelião nas cadeias. Chamaram eles para fazer a mesma coisa na cidade. De que forma? Vamos convidar cada um dos cidadãos para comprar uma câmera dessa, com um desconto, para colocar no quintal da sua casa e vai ganhar inteligência artificial para tomar conta da sua casa, e tudo aquilo que foi imagem pública das ruas, dos parques, dos estacionamentos, o cidadão doa para a prefeitura. Do dia para a noite, uma cidade de 4.000 e poucos habitantes passou a ter 300 câmeras. Você pediu dinheiro para o cidadão? Tem nexo pedir dinheiro para o cidadão? Não, porque nós pagamos impostos. Mas eu convido o cidadão a fazer parte do chamado crowdfunding para que esses projetos aconteçam. No Brasil a gente está num caminho muito bacana, a gente já tem um processo de digitalização bem avançado, as cidades já estão digitalizadas, até por uma questão legal e jurídica da organização federal nossa. Nós temos que ter sistemas rodando nas cidades, mas o que nós temos hoje nas cidades ainda são os chamados silos digitais. Cada prefeitura, cada cidade, cada empresa, cada um tem o seu sistema. E agora essa é a nova ferramenta que está tentando se aprovar aqui no Brasil. Já foi aprovado o plano diretor, toda cidade tem que ter um plano diretor, e agora as cidades podem ter também o plano diretor de tecnologia para cidades inteligentes. Na verdade, o que é isso? É criar uma metodologia para que os projetos dentro das cidades sigam uma ótica de integração. Que a cidade realmente seja uma só cidade. Nós vamos ter daqui a pouco,
já estou terminando, um painel discutindo exatamente de que forma vários setores, ou cada um desses stakeholders estão interagindo para que isso aconteça, e eu vejo cada vez, esse processo tem que ser multi-stakeholder, e eu vejo que isso está acontecendo, e eu já deixo o convite para vocês amanhã. Amanhã nós vamos ter um laboratório, o uso de tecnologia, o impacto do uso de tecnologia nas cidades. Nós vamos ter o secretário de Inovação de São Paulo, Daniel Annenberg, que está vindo, o secretário de Tecnologia de Fortaleza, o Cláudio Gomes, que já está aqui, e a secretária de Desenvolvimento de Novo Hamburgo. 3 cidades, aparece que vi, 3 cidades com perfis diferentes, e discutindo com 2 startups que estão exatamente fazendo esse processo de cidades inteligentes. E vai ser bacana do laboratório, que a gente vai usar, o Flávio, quando me convidou, eu falei, cara, Flávio, acabei de fazer um evento para o MIT na França, que eu usei realidade virtual, e amanhã, quem participar do evento vai ter um óculos de realidade virtual para cada um que participar, e a gente vai tentar levar vocês para dentro desses cases mundiais para vivenciar, experiência imersiva, vivenciar o que está acontecendo. É aí que a tecnologia muda as nossas vidas. É assim que a tecnologia nos torna mais humanos e reforça esse sentido de que a disrupção real somos nós, seres humanos. E aí, para terminar, a minha definição romantizada de cidades inteligentes, no ponto de vista do cidadão, o cidadão tem que entender que cidades inteligentes, ou tem que perceber, ou tem que experimentar, cidades inteligentes são lugares onde tudo parece conspirar para fazer a nossa vida melhor. Não importa se eu entendo ou não a tecnologia por trás, mas a minha vida é melhor por isso. Muito obrigado, nos vemos no painel. Muito obrigado.